Fala galera, aqui é o professor Tiago e hoje falaremos sobre impulso. Vimos que a quantidade de movimento de um sistema se conserva desde que o sistema esteja mecanicamente isolado, o que muitas vezes se traduz em uma interação que ocorre em curto intervalo de tempo, insuficiente para que haja influência de forças externas. Entretanto, apesar de a quantidade de movimento do sistema se conservar, cada objeto em particular tem a sua velocidade variada devido à força interna da colisão. Como já vimos, a aplicação de uma força é responsável por essa variação. Se considerarmos que a quantidade de movimento de um objeto depende da sua massa e da sua velocidade, e que a massa geralmente se mantém constante, a alteração na velocidade implicará em uma variação da quantidade de movimento. Podemos sintetizar essas informações da seguinte forma: quanto maior a força aplicada sobre um objeto, maior será a variação na sua velocidade e, consequentemente, a variação na sua quantidade de movimento. A variação na quantidade de movimento de um objeto é dada pela diferença vetorial entre o vetor Q após a aplicação da força e o vetor Q antes da aplicação da força. Vejamos um exemplo. Determine a variação da quantidade de movimento de uma bola de tênis de 60 gramas e com velocidade de 20 metros por segundo após ser rebatida e voltar no sentido inverso com velocidade de 50 metros por segundo. Primeiramente, fica claro que não houve conservação da quantidade de movimento da bola, porque sua velocidade, além de ter a intensidade modificada, inverteu de sentido. Também fica claro que o motivo disso ter acontecido foi a aplicação de uma força pela raquete. Para calcular a variação na quantidade de movimento, precisamos determinar inicialmente os valores de Q antes e depois da aplicação da força. Se multiplicarmos a massa pela velocidade antes da rebatida, encontraremos Q igual a 1.200 gramas vezes metro por segundo para a direita. Logo após a rebatida, entretanto, esse valor muda para 3.000 para a esquerda. De quanto foi a variação da quantidade de movimento? Podemos erroneamente pensar que foi de 1.800 gramas vezes metro por segundo, que é a diferença entre 3.000 e 1.200. Mas devemos levar em consideração que estamos trabalhando com vetores. Para que os 1.200 para a direita virassem 3.000 para a esquerda, a raquete precisa ter adicionado 4.200 para a esquerda. A bolinha ganhou 4.200 gramas vezes metro por segundo para a esquerda. Chamamos o vetor que representa a variação da quantidade de movimento de impulso, porque ele mede o quanto a raquete foi capaz de impulsionar a bolinha. O impulso é a medida da variação da quantidade de movimento de um objeto. A orientação do vetor impulso é sempre no sentido da aplicação da força sobre o objeto. No exemplo dado, a força aplicada para a esquerda fez com que a bolinha ganhasse quantidade de movimento nesse sentido. Vejamos mais um exemplo. Um automóvel de 1.000 kg está a 80 km por hora e precisa reduzi-la para 60. Qual deve ser o impulso dado a ele para que haja tal redução? Primeiramente, pode soar estranho falar em impulso quando a velocidade diminui. Entretanto, pensemos que a frenagem corresponde a um impulso no sentido contrário ao movimento, e que nesse caso é causado pela força de atrito. A quantidade de movimento, que era de 80.000 km por hora para a direita, passa a ser 60.000 no mesmo sentido. Para entendermos essa redução, ao invés de pensarmos que o automóvel perdeu quantidade de movimento para a direita, podemos pensar que, na verdade, ele ganhou 20.000, só que para o lado contrário. Dessa forma, a variação na quantidade de movimento foi de 20.000 kg vezes km por hora para a esquerda. Esse vetor representa o impulso dado pela força de atrito e indica que a mesma foi aplicada no sentido contrário ao movimento do automóvel, como já era esperado. No próximo vídeo, falaremos sobre o teorema do impulso. Até lá!